O UFC Freedom 250 ocorreu em 14 de junho de 2026, nos jardins da Casa Branca em Washington, D.C. Inusitadamente, Donald Trump comemorou seu aniversário de 80 anos nesse evento. Para os fãs de MMA, esse card era tão grandioso quanto a Copa do Mundo, mas infelizmente, em ambas modalidades, o resultado foi amargamente desfavorável. O Brasil foi eliminado da Copa do Mundo no dia 5 de julho de 2026, porém a derrota de Alex Poatan Pereira e Ilia Topuria na Casa Branca foi ainda pior. Havia muita expectativa nesses caras, porquanto os feitos desses lutadores suplantam as barreiras do que chamamos de possível. Muitos se perguntavam se estávamos acompanhando os dois maiores atletas dos esportes de combate. Analisando a euforia antecedente ao evento, parecia que o Topuria e o Alex estavam envoltos em uma aura de invulnerabilidade e infalibilidade. Não obstante, é bom avaliar as coisas dentro do contexto. Quem são esses indivíduos? Comecemos com Ilia Topuria, cujo nome de luta é El Matador. Até esse evento, estava com um cartel perfeito de 17-0, campeão de duas categorias, peso pena e peso leve. E suas 3 últimas vitórias foram 3 nocautes em cima de 3 lendas. O primeiro foi o Alexander Volkanovski, ex-campeão e agora atual campeão do peso pena. O outro foi Max Holloway, ex-campeão peso pena e ex-campeão BMF. E o nocaute mais recente foi sobre Charles Oliveira, ex-campeão peso leve e atual campeão BMF. O Topuria era muito favorito na luta principal do UFC Casa Branca. Ao que parece, seu adversário havia brigado com a diretoria do Ultimate e, como punição, deveria enfrentar o El Matador. Tudo levava a crer que a aposentadoria era inevitável para o americano. Ele estava se dirigindo a cadafalso, e o Topuria era o carrasco. Esqueceram de combinar com o Just Gate. Após uma peleja franca de 4 rounds, a equipe de Ilia Topuria jogou a toalha. O georgiano estava muito ferido. Continuar a batalha poderia significar danos permanentes ou até o fim da carreira. Ou seja, Justin quebrou a banca. Acharam-no favas contadas. Mas essa é a prova que o MMA é o esporte mais imprevisível que existe. Por seu turno, o Alex Pereira não estava indo apenas para mais uma luta, e sim caminhando a passos largos para a eternização de um legado. A luta co-principal não valia apenas o cinturão interino dos pesos pesados, mas a concretização de um feito inédito. O UFC possui mais de 500 lutadores contratados, dividido em 12 categorias de peso, entre masculino e feminino. Ou seja, menos de 10% desse número consegue ser campeão. Um número ainda menor consegue ser duplo campeão. Só 9 lutadores alcançaram tal façanha, e o Alex Pereira é um deles. Todavia, o terceiro campeonato, o terceiro cinturão de categoria, a coroação em 3 divisões distintas, era o tamanho dessa luta. Poatan poderia entrar para a história como o primeiro atleta de MMA a ser triplo campeão. Muitos apontavam que se Poatan conseguisse consumar tal conquista, seria o GOAT do MMA. GOAT é o anagrama para Greatest of All Time, que em português significa o maior de todos os tempos. Mas o brasileiro tinha um problemão pela frente. O francês Cyril Gane é um peso pesado legítimo, atlético e durável. Já foi ex-campeão interino da divisão e tem como maior habilidade a movimentação. Nunca foi nocauteado, nem levado a pior no striking, mesmo diante de adversários como Francis Ngannou e Tom Aspinall. Em outras palavras, o elemento era uma trozoba do tamanho do mundo. Apesar disso, o Alex Pereira tinha boas credenciais. Foi o primeiro duplo campeão do Glory, maior liga de luta em pé do mundo, nas categorias peso médio, até 85 kg, e meio pesado, até 95 kg. Mas também duplo campeão no UFC, nas categorias peso médio, que vai até 84 kg, e também no peso meio pesado, que vai até 93 kg. O que poderia dar errado? Apesar das cotoveladas na nuca do adversário, o francês teve uma atuação consistente no dia 14 de junho de 2026, no UFC Casa Branca, e aplicou um nocaute técnico aos 1 minuto e 27 segundos do segundo round, sagrando-se campeão interino dos pesos pesados do UFC e levando para casa 2 cinturões, um cinturão normal e um cinturão temático, com as cores da bandeira dos Estados Unidos.
Após essas derrotas dolorosas, Ilia Topuria e Alex Pereira são dois fracassados? Obviamente que não. Eles são a prova viva de que a fama e a fortuna cobram um alto preço. Um revés toma uma proporção hecatômpica por causa do tamanho desses caras. Nossas frustrações em relação a eles funcionam como um espelho, pois revela-nos nossa humanidade, fraqueza, nossos fracassos. Muitas vezes olhamos os atletas e os comparamos a um super-herói, capazes de tudo e à prova de falhas, e não toleramos fracassos. Por isso que após uma derrota, esses indivíduos sofrem tanto hate e críticas. Mas as coisas são o que são. A vitória nunca vai nos ensinar o que uma derrota ensina. É nos momentos mais sombrios que tiramos as lições mais valiosas da vida. Ser um guerreiro em nada tem a ver com a vitória. Pelo contrário, ser um guerreiro é lidar com as derrotas, aprender com elas e seguir em frente. Porque elas virão, inevitavelmente.